Anne Sexton, Clarice Lispector, Ana Cristina César, Joyce Mansur, Alejandra Pizarnik. Parece que a literatura, especialmente a poesia, escrita por mulheres na metade do século XX, tem a libertação como principal tema. E é claro que é fácil identificar que essa libertação enfrenta a sociedade machista da época, mas a insistência, complexidade e perfeição descritiva que a obra dessas mulheres traz para o leitor, na minha opinião, traz algo ainda maior. As bases de toda a arte contemporânea, o confronto do ser com o seu próprio corpo, com a identidade e com algo um tanto abstrato que eu gosto de definir distorcidamente como integridade. Segundo o primeiro resultado de busca do Google, íntegro é aquilo que não se desfez, não perdeu a forma. Uma pessoa íntegra seria uma pessoa estável, então, conectada aos padrões éticos ao seu redor, por mais que isso possa gerar dilemas éticos nesse mundo louco e plural, como no caso de Fausto, e aqui eu cito a obra do Goethe, personagem que eu considero íntegro de certa forma, mas que vive um dilema ao redor da sua integridade. Também dá para citar a clássica Escolha de Sofia e até Lucília, do José de Alencar. Mas para as poetisas da metade do século XX, talvez por influência do existencialismo e dos e-boys do século XIX, tipo Nietzsche, o Schopenhauer e o Kierkegaard, assim como da herança sufragista e do novo papel econômico da mulher na pós-guerra, nunca está relacionada a grandes decisões éticas pontuais, tipo em Eveline, do James Joyce, em que a personagem tem que decidir se vai ou não fugir com o marinheiro. As decisões tomadas pelas mulheres na literatura do século XX parecem ser mais esparsas, lentas, parecem que vão corroendo a personalidade das personagens e desintegrando todas elas, no sentido de deixar de ser íntegro mesmo. E nada reflete isso tão bem quanto o romance A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Ainda que outras obras tratem muito bem do tema, tipo Hora da Estrela e Búfalo, da Clarice Lispector. Em A Redoma de Vidro, a gente é apresentado a Esther Greenwood, uma estudante brilhante de literatura, de inglês. Ela é bonita e por volta dos 20 anos ela é convidada para um estágio que era tipo o sonho de todo mundo na época. Era basicamente para escrever para uma revista famosa e isso implicaria em uma série de compromissos super empolgantes, festas, encontros na cidade grande, assim, que ela conhecia tão pouco, e em ganhar recebidos de empresas de cosméticos. Tava tudo dando certo, mas ao longo da história ela conta pra gente o quanto ela se sente insatisfeita com todo aquele universo em que ela estava envolvida, apesar de gostar de muitas coisas. E ela cita essa insatisfação e medo como algo que vai levar ela à loucura, à depressão. Ela buga total, tilta em quadros depressivos intensos e acaba se isolando, entrando em conflito com a própria escrita e arte e não mais se reconhecendo, parando até de se arrumar e de tomar banho. E eu sei que isso parece muito a descrição de uma e-girl, mas é uma parada séria e a Sylvia Plath cometeu suicídio 1 mês depois da publicação do livro, que é um livro autobiográfico. A Redoma de Vidro traz para o leitor um processo muito detalhado da perda de integridade e tem o sexo como um dos elementos centrais disso, essa desintegração, já que a personagem, apesar de se interessar muito pelo assunto e prática sexual, apresenta uma repulsa muito instintiva a isso também, calcada no medo da gravidez e de algo que ela define como misoginia. E esse ponto me chama atenção para outra questão que, na minha opinião, e talvez no do Freud também, está ligada a esse conceito torto de integridade, o erotismo. Pulsão, desejo, libido é comum atribuir tudo isso a sexo, primeiramente, claro, mas a psicanálise em certos trabalhos entende que a energia erótica do indivíduo pode ser de certa forma canalizada para qualquer coisa, tipo trabalho, perfeccionismo, a busca pela manutenção da integridade. No mundo em que 90% dos vídeos do Pornhub são vídeos de meia-irmã, é fácil entender que o tabu é um elemento do erotismo, mas talvez o romantismo escatológico, sexo exílio, incrustado na mente humana contemporânea, esconda, de certa forma, a nossa percepção de que a integridade é erótica. Por exemplo, a Vênus, do Botticelli, tem uma mulher nua no meio da pintura, mas eu duvido alguém achar isso mais erótico que o Sabá das Bruxas, do Goya. Aliás, o renascentismo me faz pensar que o erótico é o contrário do neurótico. A fixação do Michelangelo e dos brothers dele pelo corpo humano, por exemplo, me parece muito neurótica, tipo a neurose simétrica do Wes Anderson. E eu nunca vi ninguém considerar uma estátua nua renascentista como de fato erótica. Tudo bem, Lacan, eu não sei ver orgasmo em estátua, desculpa. O mesmo vale ao comparar a origem do mundo, do Courbet,
a qualquer obra aleatória do suprematismo russo. Ou será que sou eu que vejo muita energia sexual em paralelogramos? Não sei, Mondrian, me explica aí, pelo amor de Deus. O que eu me refiro aqui, na questão prática, não é a cereja determinista do bolo do naturalismo literário da transformação do indivíduo pelo meio, e sim na transformação do indivíduo por si mesmo. E a partir do que aprendi com a poesia do século XX e com a sátira do Machado de Assis, encaçoar a integridade dos boys do século XIX, especialmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é que existe sim algo de erótico no simples fato de usar um delineador nos cílios, ou de alinhar as canecas, de separar roupas por cor. Existe algo de erótico no Thomas Shelby vestido impecavelmente em quase todas as cenas de Peaky Blinders. Existe algo de erótico na busca pela perfeição. E como a Sylvia Plath parece nos contar em A Redoma de Vidro, perfeição e prazer não tem nada a ver. Em volta da perfeição existe obsessão, pressão, violência e compulsão. Isso me faz pensar que erotismo e prazer podem acabar nem sempre tendo caminhos iguais, por mais que isso seja estranho. E eu admito que eu não sei explicar muito bem essa minha impressão, então eu deixo como dica a maior obra já feita sobre integridade e erotismo, mesmo sem ter o Adam Sandler como ator. O filme Animais Noturnos, do Tom Ford. Menções honrosas para todos os filmes do Luis Buñuel também, apesar de La Belle du Jour ter envelhecido muito mal, na minha opinião. Em Animais Noturnos, a Amy Adams interpreta uma artista visual muito íntegra, vestida impecavelmente e ocupando espaços muito limpos, ricos, proporcionais. Ela se mostra triste com as escolhas de vida que ela fez e acaba se emocionando muito quando o ex-marido manda para ela um livro que ele escreveu. O livro conta uma história de extrema violência, de vingança, tensão, essa história de desintegração que causa na personagem da Amy Adams medo, reflexão e atordoamento. E assim a história se desenvolve com muitos closes de detalhes sensoriais neuróticos, tipo a Amy Adams passando o dedo na borda molhada no copo de uísque e roupas super pós-modernas, super íntegras, tipo as que a Jena Malone veste no filme. Aliás, desde o Demônio Neon eu não consigo associar a Jena a nada que não seja desintegração, assim como a Amy Adams, de certa forma, depois do sacrifício do servo sagrado do Yorgos Lanthimos. E tudo bem que é a Nicole Kidman que faz esse filme, mas eu duvido que você consegue diferenciar essas duas mulheres, sério, não dá. Aliás, toda a obra do diretor Yorgos Lanthimos pode ser citada como exemplo de integridade e erotismo, desde a galmatofilia em Sacrifício do Servo Sagrado até a real distopia maluca de Dente Canino. Em Animais Noturnos, a gente vê um mundo proporcional da protagonista e esse mundo desmorona de uma maneira dilacerante a partir de algo aparentemente pequeno, de um livro. E é interessante citar a cena inicial do filme, que mostra o trabalho artístico da protagonista, que também já preconiza esse desafio que o filme propõe à integridade, através da nudez, do contraste, da quebra de expectativa. Eu entendo a busca por integridade como autoerótica e, consequentemente, narcisista. Talvez seja por isso que eu acho muito louco esse padrão social de confiar mais em pessoas, em gestores políticos que são socialmente mais íntegros, que vestem terninhos, são neuróticos, enfim, tipo um liberal na economia e conservador nos costumes. Sendo que é muito mais fácil ter empatia com outra pessoa quando você não enxerga ela sobre os moldes e expectativas da integridade. É muito mais fácil se apaixonar por alguém também quando você não está apaixonado pela própria imagem. Se a sociedade fosse uma pessoa, com certeza ela teria transtorno obsessivo compulsivo, pois é comum que as pessoas com toque criem rituais na cabeça delas, como se o não cumprimento desses rituais fosse resultar em algo ruim, como se ameaçasse a integridade delas. Tipo, se eu não atravessar aquele poste antes do carro eu vou morrer, se eu não lavar a mão eu vou ficar doente. A gente tem uma penca de rituais sem sentido na sociedade, que partem de regras cristãs de conduta, mas na verdade qualquer sociedade do mundo tem essas regras neuróticas, rituais. Tipo, se você não tiver de terno, você não vai entrar nessa audiência. Se você não alisar o cabelo, você não vai conseguir emprego. E é muito louco como esses rituais são provas eventuais de integridade. E também enquanto a nossa sociedade higienista agride intransitivamente. E é por isso que eu dou muito valor a profissionais de ciências humanas, porque eu acho que a desconstrução desses rituais agressivos são tão importantes e devem ser levados de forma tão técnica quanto a construção de prédios, por exemplo. É engraçado como os papéis de gênero refletem isso também.
como a heteronormatividade é autoerótica, e partindo de uma interpretação pouco aprofundada dos textos do Preciado e da Butler, como os elementos que ritualisticamente compõem a integridade cisgênero heterossexual são tão alheios ao corpo e aos hormônios que também configuram de forma óbvia até uma performance social de gênero, tipo as drags. Ou você acha que é da natureza do cromossomo XY que o homem malhe o bíceps para usar uma badá, ou que ele se transforma em um ser de euforia e confiança extrema quando o Ribamar faz um gol pelo Vascão? Destruir-se diversas vezes para que a construção seja contínua, esse é um ponto das obras literárias do século XX. Influência do existencialismo, claro. Já entender que a integridade prometida pela vigência dos padrões comportamentais é violenta, esse é o grande ponto das obras da nossa época. Compreender a si mesmo como falível e passivo de transformações e exprimir a sua autenticidade. Isso é difícil, mas é libertador. E também é dificultado pela nova face da pressão da integridade, as redes sociais. Mas isso é assunto para outro rolê. Por enquanto, acho que tudo que eu posso dizer, para que eu não fique mais meia hora fazendo mimimi aqui, é que a Sylvia Plath dá uma dica de ouro sobre tudo isso em A Redoma de Vida. É uma cena em que ela tá em um jantar desses chiques, com milhões de talheres e várias coisas, pratos e lenços, e ela não sabe como é que ela vai usar tudo isso. Mas ela não quer passar vergonha, porque o jantar é importante para ela. Então ela lembra de um conselho que diz que se você tem dúvida de como se comportar quando não sabe como atender às expectativas sociais, é muito importante que você haja com extrema convicção, sem titubear, que você se mostre com muita energia, com muita firmeza, que você use qualquer talher a qualquer hora, mas sem parecer que você se importa e no final das contas sem se importar de fato. A sua convicção e força valem muito mais do que as expectativas comportamentais sobre você.